É uma alegria estar aqui. Eu. Só um minutinho, por favor. Você me quer baixar seu relógio. Eu estou junto com outro colega aqui. Só um momentinho, Ele vai doutora. baixar o volume. Iniciei a gravação, vou fazer a Eu, abertura novamente. eu falo de Goiânia, Goiás, Brasil. Estou fazendo doutorado na UNSA, Universidade do Museu Social Argentino. E hoje vou falar sobre o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, Novos Desafios, Comissão e Corte Interamericana. Eu escolhi esse tema porque, apesar dos avanços jurídicos e institucionais, ainda nos deparamos com desafios críticos, como a efetiva implementação das decisões da Corte Interamericana, o acesso à justiça internacional, o impacto das novas tecnologias nos direitos humanos. Compreender o funcionamento desse sistema nos ajuda a vislumbrar caminhos para o seu aprimoramento e maior efetividade. O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Vamos aqui contextualizar este sistema. Ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial, impulsionado pela necessidade de consolidar mecanismos regionais de proteção aos direitos fundamentais. A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, e posteriormente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, são os marcos jurídicos fundamentais desse sistema. Seu funcionamento baseia em duas instituições essenciais: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Enquanto a comissão tem um papel investigativo e de monitoramento, a Corte assume a função jurisdicional, julgando violações e determinando reparo aos estados condenados. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem um papel fundamental na prevenção e resposta às violações de direitos humanos. Atua por meio de visitas em loco, relatórios temáticos e recomendações aos estados. Um dos casos mais marcantes acompanhados pela comissão foi o da Maria da Penha contra o Brasil. Maria da Penha é uma mulher brasileira que sofreu anos de violência doméstica e, em 1983, seu então marido tentou matá-la duas vezes. Na primeira, ele atirou nela enquanto dormia, deixando-a paraplégica. Pouco tempo depois, tentou eletrocutá-la. Apesar das evidências, a justiça brasileira demorou anos para condená-lo e ele passou pouquíssimo tempo preso. Diante dessa impunidade, Maria da Penha levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que denunciou o Brasil por negligência e omissão no combate à violência contra a mulher. Como resultado dessa pressão internacional, o país criou, em 2006, a Lei Maria da Penha, uma legislação que protege mulheres vítimas de violência doméstica e estabelece medidas para punir agressores. Esse caso demonstra como a comissão pode ter um impacto prático na defesa dos direitos humanos, influenciando mudanças legais e garantindo mais proteção às vítimas. A comissão também tem se destacado na defesa dos direitos de grupos vulneráveis, como povos indígenas, comunidades quilombolas, mulheres, LGBTI e refugiados. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela foi criada em 1979 e é responsável por julgar casos de violações de direitos humanos cometidas pelos estados que assinaram a Convenção Americana. Suas decisões são obrigatórias, mas muitos países ainda enfrentam dificuldades para implementá-las de forma eficaz. Alguns casos históricos julgados pela Corte ajudaram a transformar a proteção dos direitos humanos na América Latina. Um exemplo importante é o caso Barrios Altos versus Peru, que marcou um avanço na luta contra a impunidade. Esse fato ocorreu no ano de 1991, quando um grupo paramilitar ligado ao exército peruano, chamado Grupo Colina, invadiu um prédio em Lima e assassinou 15 pessoas, incluindo uma criança de 8 anos. As vítimas eram civis inocentes, mas foram confundidas com membros de um grupo guerrilheiro. Anos depois, o governo peruano aprovou leis de anistia, impedindo que militares e agentes do Estado fossem julgados por crimes cometidos durante o combate à guerrilha. As famílias das vítimas levaram o caso à Corte Interamericana, que, em 2001, decidiu que as leis de anistia eram incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso significou que crimes como tortura, assassinato e desaparecimentos forçados não poderiam ser protegidos por essas leis,
garantindo que os responsáveis fossem punidos. Essa decisão abriu caminho para a responsabilização de militares e autoridades envolvidas em graves violações de direitos humanos em toda a região. Outro caso de grande impacto também que podemos citar foi a Atala Rifo e Filhas contra o Chile. A corte analisou a história de uma juíza chilena, Karen Atala, que perdeu a guarda de suas filhas por ser lésbica. O Chile argumentava que sua orientação sexual poderia prejudicar as crianças, mas a corte considerou essa decisão discriminatória e contrária aos direitos humanos. Esse julgamento se tornou um marco na defesa da população LGBTI+, reforçando que a orientação sexual não pode ser usada como justificativa para negar direitos. Nós temos mutações convencionais do acesso à justiça internacional na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Um dos aspectos mais dinâmicos do sistema é a evolução interpretativa de seus instrumentos normativos. A comissão tem promovido ampliações significativas no conceito de vítima, incorporando a proteção de grupos sociais inteiros, como comunidades indígenas. Outro ponto é a evolução da ideia de reparação, que deixou de ser apenas financeira e passou a incluir medidas como reabilitação psicológica, pedido público de desculpas e reformas institucionais para evitar a repetição das violações. Novos desafios que nós temos nos dias atuais, o sistema enfrenta desafios que demandam respostas rápidas e eficazes. Alguns dos principais são tecnologia e direitos humanos. A crescente digitalização e o uso de inteligência artificial levantam questões como privacidade, segurança digital e manipulação de informações. A proteção de dados pessoais e o combate à desinformação são novas fronteiras na defesa dos direitos humanos. A crise migratória também. Nossa região enfrenta fluxos migratórios massivos, impulsionados por conflitos políticos, desigualdade econômica e mudança climática. O sistema precisa garantir proteção efetiva a refugiados e migrantes forçados. Mudanças climáticas também. As comunidades vulneráveis estão entre as mais afetadas pelos impactos ambientais, exigindo do sistema interamericano uma abordagem mais proativa para responsabilizar estados pela proteção ambiental. E a efetividade das decisões da Corte. Apesar das decisões terem vínculo obrigatório, muitos estados ainda falham na implementação das sentenças. O enforcement internacional é um desafio a ser superado para garantir a real efetividade do sistema. Nós concluindo aqui já, o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos é um mecanismo essencial para a promoção da justiça e da dignidade humana nas Américas. No entanto, sua efetividade está diretamente ligada ao compromisso dos Estados em cumprir suas decisões e à capacidade de adaptação aos desafios contemporâneos. Para efeito de comparação, na Europa, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, vinculado ao Conselho da Europa, desempenha um papel similar ao da Corte Interamericana. Ambos os sistemas compartilham princípios fundamentais, como a proteção dos direitos humanos, a supervisão internacional das decisões estatais e o reconhecimento do papel das vítimas do processo judicial. No entanto, há diferenças notáveis entre eles. O Tribunal Europeu se destaca por sua estrutura mais consolidada e pelo maior comprometimento dos Estados-membros na implementação de suas decisões. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos estabelece um mecanismo de supervisão mais robusto, com maior grau de incorporação das sentenças às legislações nacionais. Em contrapartida, o sistema interamericano enfrenta desafios significativos, incluindo a resistência de alguns países em cumprir as decisões da Corte e a necessidade de fortalecimento institucional para garantir sua efetividade. Diante dessas diferenças, torna-se essencial reforçar o sistema interamericano, assegurando sua independência e aprimorando os mecanismos de supervisão e cumprimento de decisões. Consolidação desse sistema não apenas amplia a proteção dos direitos fundamentais na região, nos nossos países, mas também fortalece a credibilidade da justiça internacional no continente. Então, essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Márcia. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa. Inegável a importância de pesquisas que desenvolvam-se na área do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E eu ressalto aqui, dado pelo tempo, não terei condições de fazer pontuações,
todas. Ressalto o caso recente, se não me engano, acho que é nessa semana que foi julgado o caso do Santos Nascimento e Ferreira Gomes contra o Brasil, caso de discriminação racial nas relações laborais de 1998. Então, muito importante isso, tá? Dando sequência às apresentações, dado o tempo, eu verifiquei Frederico Antônio, acho que ingressou na sala. Confere, Frederico. Não, Perdão, vocês estão me ouvindo? Não. Escutam? não estamos te vendo, estamos vendo uma tela diferente, senhor Eu Frederico. já vou providenciar. Não tinha, não. Então, quando o senhor se organiza, dado o tempo, eu vou passar a palavra para o senhor Rodrigo Riso, quando o senhor se organiza. Rodrigo Riso Vasque Filho, da Universidade de Buenos Aires, vai apresentar direitos humanos e a responsabilidade penal dos diretores e administradores empresariais. Os senhores têm 10 minutos para a apresentação. Bom dia, professor Fabiano Fernando. Bom dia a todos os colegas que nos acompanham. Meu nome é Rodrigo Riso, sou da Universidade do Museu Social Argentino, em Buenos Aires, onde eu curso doutorado em Ciências Jurídicas. E hoje o tema que eu trouxe para ser abordado e para ser alvo do nosso estudo é os direitos humanos e a responsabilidade penal dos diretores e administradores judiciais. É um prazer aqui hoje poder falar de um tema de tão grande relevância no mundo corporativo e jurídico. Porque nós vivemos em um mundo onde as corporações elas têm um papel fundamental na sociedade, tanto no desenvolvimento econômico quanto na garantia de direitos fundamentais. No entanto, essa posição privilegiada, ela vem acompanhada de uma série de responsabilidades, sendo uma das principais obrigações a de respeitar e proteger os direitos humanos dentro das práticas empresariais. Nesse contexto, os diretores e administradores possuem um papel central, porque as decisões deles não impactam apenas os acionistas e investidores, mas toda a coletividade, todo aquele meio que circula aquela empresa é influenciado pela decisão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que conduz aquela corporação. Nos últimos anos, a responsabilidade penal dos administradores empresariais ela tem ganhado maior destaque, devido principalmente à necessidade de prevenir e punir as práticas abusivas, como a corrupção, o trabalho análogo à escravidão e os crimes ambientais. O objetivo aqui é demonstrar como a governança corporativa, como as boas práticas devem incorporar os mecanismos de compliance e fiscalização para evitar que as condutas ilícitas resultem em responsabilização penal. A responsabilização penal dos administradores, como nós bem sabemos, elas podem ocorrer de três formas principais. Via de regra, a responsabilidade individual por delito empresarial, que é quando o gestor pratica diretamente atos ilícitos, como as fraudes contábeis, os desvios de recurso ou a corrupção ativa. A responsabilidade penal por ação ou omissão, quando há falha na supervisão das atividades da empresa, permitindo que os crimes ocorram sob a sua gestão. E a responsabilidade administrativa por delitos especiais e próprios, que são quando as empresas violam normas regulatórias e, por consequência, os seus administradores respondem penalmente. Porque, como nós temos defendido ultimamente, e tem sido uma corrente minoritária, a responsabilização da pessoa jurídica, dentro do meu ponto de vista, ela não é a mais correta e a mais adequada, porque a pessoa jurídica, a empresa, ela também é vítima dos atos que são perpetrados pelos seus administradores. A conexão entre os direitos humanos e a gestão empresarial, ela se tornou um dos principais eixos de governança corporativa moderna. Organizações internacionais como a ONU e a OCDE estabelecem diretrizes claras para que as empresas adotem práticas éticas e respeitem os direitos fundamentais. Um exemplo é o documento dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos da ONU, que enfatiza a necessidade dos mecanismos internos de controle para evitar os abusos corporativos. No Brasil, a Lei Anticorrupção, a Lei 2.846 de 2013 e a Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9.613 de 98, são marcos importantes para a responsabilização empresarial e da gestão empresarial,
porque a negligência ou a conivência dos administradores diante as práticas ilegais pode resultar não apenas em multas e sanções civis, mas também em processos criminais, como nós vimos recentemente em grandes operações de empresas que contratavam o poder público no Brasil. Além disso, os crimes como trabalho análogo à escravidão, previsto no artigo 149 do Código Penal brasileiro, assim como os crimes ambientais, que são regidos pela Lei nº 9.605, de 1998, podem gerar severas consequências para os gestores. Recentemente, nós temos observado a ampliação da responsabilização penal de administradores que não adotam medidas adequadas para impedir essas práticas. O papel do compliance na prevenção de crimes empresariais surge como um mecanismo essencial para garantir que a atuação empresarial esteja em conformidade com as normas jurídicas e os princípios éticos. Os programas de compliance eficiente incluem o Código de Conduta Empresarial bem estruturado, os mecanismos de denúncia e os canais de comunicação e ouvidoria, os treinamentos periódicos sobre éticas e boas práticas empresariais e as auditorias internas e externas para assegurar o cumprimento da legislação. A adoção dessas medidas, ela não apenas reduz o risco de infrações, mas também ela pode ser utilizada como um elemento atenuante em eventuais processos judiciais, além de criar um sistema de segurança e confiança entre todos aqueles que vivem à volta daquele núcleo empresarial. Diferentes países abordam a questão da responsabilidade penal e penal empresarial de formas distintas. Nos Estados Unidos, nós temos o conceito da corporate liability, que permite que tanto as empresas quanto os gestores sejam responsabilizados criminalmente por práticas ilícitas, sendo essencial a implementação de programas de compliance rigoroso. A legislação americana pune severamente os administradores que falham na supervisão de suas empresas, como demonstrado no caso já emblemático, né, United States, que responsabilizou o CEO por negligência na prevenção de infrações sanitárias dentro da sua empresa. Na Alemanha, dentro da ótica da União Europeia, nós temos, apesar das pessoas jurídicas não poderem ser criminalmente responsabilizadas, os diretores e administradores são alvos de punição severa, caso não adotem medidas adequadas para prevenir os crimes empresariais. Dentro da ótica da Espanha, a reforma do Código Penal de 2010 e de 2015 incluiu a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, incentivando as empresas a adotarem sistemas internos de controle e governança para evitar as sanções. Dentro da nossa ótica e da nossa análise, o modelo adotado na Espanha, ela é uma referência, inclusive observado nas diretivas do Conselho da Europa. Mas partindo já para as considerações finais, diante desse panorama, o que nós podemos concluir e o que nós observamos nesse estudo é que a responsabilidade penal dos administradores ela é uma realidade cada vez mais presente no cenário jurídico global. A gestão empresarial ela tem que estar alinhada não apenas com as exigências legais, mas também com os padrões éticos que garantem o respeito aos direitos humanos. O desafio dos administradores é garantir que as suas decisões estejam em conformidade com as normas vigentes e que os direitos fundamentais de trabalhadores, consumidores, da sociedade sejam respeitados. A implementação de políticas de compliance, a adoção de boas práticas de governança corporativa e a promoção de uma cultura organizacional ética são essenciais para prevenir riscos e garantir a sustentabilidade da empresa a longo prazo. Portanto, a responsabilidade penal empresarial deve ser encarada não como uma ameaça, mas como uma oportunidade para fortalecer a credibilidade das organizações, promover a justiça e contribuir para uma sociedade mais equilibrada e ética. E em tempos onde nós vemos os direitos humanos serem tão atacados, serem tão mal compreendidos, eu acho que esse estudo soma, mesmo que minimamente, para a gente entender que os direitos humanos são direitos universais de todas as pessoas
e que estão compreendidos em todas as partes e em toda a abrangência do direito. Muito obrigado, para mim é uma grande honra estar aqui conversando, aprendendo e estudando com todos vocês. Parabéns, Rodrigo, pela apresentação. Não tenho muito tempo para diálogo, embora o seu trabalho me brilhou os olhos, porque o meu mestrado é em empreendimentos econômicos pela Universidade de Marília. Então, se nota que o seu trabalho tem um caráter interdisciplinar. Você tem aí direitos humanos, direito empresarial, direito internacional e direito penal, e traz isso com bastante propriedade, principalmente quando trata aí do compliance, das boas práticas de governança, algo que é íncito. Nós precisamos pensar os direitos humanos não somente numa vertente, mas em toda ela. Vai dar E é importante o seu trabalho. Tá, parabéns. Aqui, ó, se não acreditar, mas ele Obrigado. vai mostrar para Pessoal, durante as apresentações, peço que mantenham os áudios, se não estiverem em horário de fala, desligados, para não atrapalhar a apresentação. Questiono, o Dr. Frederico já se encontra apto à apresentação? Frederico, Antônio Lima, Francisco Chagas Silva Melo e Hugo Sanches. Está sem áudio. Agora, com áudio? Com áudio, agora estamos ouvindo. Só um instante, por favor, então. Verifico que o senhor tem dois trabalhos a serem apresentados. Confere. Confere. Só um instante. Então, vou chamar pelo primeiro trabalho, Dr. Frederico Antônio Lima de Oliveira, Francisco da Chagas Silva Melo Filho e Hugo Sanches da Silva Pissanso, da UNAMA. Diferenças substantivas entre parametricidade judicial e jurimetria. A partir de agora, os senhores têm estritamente 10 minutos para a palavra. Eu só queria pedir um obséquio da coordenação quanto ao primeiro trabalho, a titulação do primeiro trabalho, o título dele é apenas... Diferenças substantivas entre parametricidade judicial e jurimetria. Só mais um instante, por favor. acho que agora Não tem o som. Estamos Só mais um ouvindo. instante. totalmente aqui. Pois não, o senhor poderia repetir? Não sabe como aumentar o som? Não está ouvindo ele. Poderia repetir, que eu acho que está me ouvindo, eu não estou ouvindo direito aqui. Estou ouvindo perfeitamente o senhor. O trabalho agora é diferenças substantivas entre confusão. parametricidade judicial e jurimetria. Só mais um instante. Você poderia repetir só o título, porque eu estou aqui sem o som. Por favor. Jurimetria. Não, Vou colocar no pera lá, chat. só um momento. Ali, né? Aqui tá fechado, ó. Tá. Alô? Agora, eu acho que dá para repetir, não? Sobre a jurimetria, parametricidade judicial e jurimetria. E agora me escuta bem também. Perfeito. Ok, então vamos 10 direto ao... minutos com a palavra, doutor. Bem, o objetivo do estudo é estabelecer um parâmetro de comparação entre esses dois fenômenos, né? De um lado, a parametricidade, que tem sido, sobretudo nos modelos ibéricos, trabalhado com muita dificuldade nas jurisdições constitucionais. Essa parametricidade ela já foi atentada, inclusive, no STF, no nosso Tribunal Constitucional brasileiro, e, neste caso, a partir de um ponto de contato pela moral entre argumentos não colidentes, não totalmente idênticos, mas com soluções próximas. Isso tem muito a ver com a adoção de mecanismos alemães pelo Brasil, alguns chamam de alemanização da jurisdição constitucional brasileira, no sentido de colocar consequências às decisões judiciais, sobretudo as constitucionais. É um lado político da decisão que tem um diagrama muito mais de política pública do que propriamente de qualquer resquício partidário ou ideológico. Essa separação é que o parâmetro vai trazer.
Klaus Gunther foi um dos doutrinadores muito afetos a esta ótica, onde Virgílio Afonso da Silva, trazendo essa possibilidade de interpretação, cria parâmetros de interpretação a partir de um conteúdo moral, que seja mais estável, né, em situações de resolução republicana. É claro que existe um contexto republicano. Recentemente, tivemos uma observação feita por um dos ministros do Supremo sobre a aplicação da consequencialidade dentro das decisões judiciais como políticas. Essas decisões do Supremo têm um caráter de estabilidade moral muito típico da pacificação desses entendimentos, que, quando não são colidentes e não são elididos em nível do STJ, que é o nosso tribunal ordinário, as raias da Tribuna Constitucional chegam a exigir um parâmetro não propriamente coincidente com a regra. Isso muitas vezes vai transformar a decisão do Supremo ou condená-la a uma pecha de uma decisão política ou de uma decisão não muito, de certa forma, equânime com a igualdade. Muitas das vezes isso também envolve parâmetros e vão ser chamados de parametricidade, buscar a parametricidade, através de um volume maior de discricionariedade dentro das regras brasileiras, ou de regras com conteúdo jurídico mais aberto. É uma característica, eu diria, muito saxônica, que, de certa forma, também foi trazida pelo socialismo constitucional brasileiro, advindo a partir da Constituição de 82 portuguesa. E, como tal, era muito chamado pragmaticamente, né, com a perspectiva de uma Constituição do porvir, uma Constituição que tinha mecanismos políticos que ainda iriam ser concretizados. Daí porque é uma grande discussão ainda no Brasil e também que envolve a exigência de parâmetros legais para execução. É a existência ou não de normas que seriam juridicamente programáveis, absolutamente programáveis, ou teriam um quinhão mais próximo de eficácia e efetividade. Eu digo isso para dizer que, do outro lado, finalizando, nós temos a jurimetria, que nada mais é do que uma consequência natural deste primeiro modelo que vem sendo adotado na nossa jurisdição constitucional brasileira. É estabelecer também parâmetros, mas de dosimetria. Dosimetria por aquilo que pode ser apenado a mais ou a menos em perspectivas que não estão totalmente regradas. O Código de Processo Civil tem inovado e muito em várias outras áreas de difusidade de direitos. É o caso do consumidor, é o caso do direito do trabalho, é o caso do direito dos deficientes em geral, é o caso das famílias, onde várias questões não têm um parâmetro mínimo regrável. E aí a jurimetria é muito importante, porque, em nível não constitucional, o juiz de direito se vê, né, ao alvedrio de escolher pelo bem-estar maior ou menor, de acordo com a consecução mais danosa ou menos danosa, mais gravosa ou menos gravosa das suas decisões. A jurimetria ela tem que ter um parâmetro também. Vejam que a linha de conhecimento é próxima. Entretanto, a eficácia ela pode resultar em ordens constitucionais com regras mais efetivas e outras que vão perdendo a eficácia aos tempos. Isso pode levar a um desuso. O desuso já aconteceu no Brasil. Há algum tempo atrás vem acontecendo em direito civil. Por exemplo, hoje mesmo, a noção de união é uma noção que tem evoluído e mudado de parâmetros em várias obrigações, né, digamos assim, dos cônjuges, que existiam há 30, 40 anos atrás e praticamente hoje, apesar de regradas, como é o caso de mulher honesta, passou a ser até uma discussão risível, né? Em alguns aspectos, como se enfrentava esta absorção. E eu diria até criminosa, por vezes, porque é um desnível de igualdade que acaba redundando até mesmo num preconceito possível. Então, eu diria que
a linha de ligação entre essa ideia do estudo, entre parametricidade e juridimetria, é algo que precisa ser alinhado em nível do ordenamento constitucional brasileiro de melhor monta. Obrigado. Obrigado, doutor. O trabalho é extremamente importante, principalmente no contexto da sociedade informacional, que nós temos aí uma grande quantidade de dados, principalmente de processos. Essa aplicação metodológica de estatística ao direito é algo que ainda está caminhando, mas que essa sociedade informacional ela arruma para a utilização da IA, da inteligência artificial, justamente para fornecer elementos para trabalho dessa parametrização ou do uso da jurimetria. Parabéns pelo trabalho. E, sem mais delongas, já peço que o senhor permaneça para apresentar o segundo trabalho, Dr. Frederico Antônio Lima de Oliveira, Felipe da Silva Dias e Arthur Santos Carvalho, da UNAMA, Lei Natural e Direitos Fundamentais, a contribuição jurídica dos bens humanos básicos. O senhor tem a palavra por 10 minutos. Essa provocação se deu muito pela leitura mais moderna, mais recente, da teoria geral do direito, quanto aqueles que são humanistas, mas, na verdade, são naturalistas e, fundamentalmente, são procedimentalistas. Eu estou falando de John Finnes, eu estou falando daqueles que vêm trabalhando a ideia de que o direito natural ele tem regras próprias que evoluem sem propriamente uma regra, porém, o procedimento ele cada vez mais passa a ser um instrumento fundamental para dar função para o direito. É engraçado como isto se liga, né, a nomes da sociologia jurídica, né? Como é o caso também de Klaus Gunther, mas eu diria Klaus Stern, eu diria outros alemães que vão na mesma perspectiva, até talvez o mais fundamentalista e mais importante para o Brasil hoje, né, que trabalha a perspectiva de uma ótica fundamental, onde a ideia da função do direito teria um escopo específico dentro da operacionalidade disso, né? Em meio a todo este contexto, né, a perspectiva do trabalho ele vai nos mostrar que os bens naturais, que têm uma evolução nos direitos fundamentais a partir da liberdade até os direitos transnacionais, passando por toda aquela evolução conhecida de direitos, na verdade, ou gerações de direitos, né, dimensões ou gerações de direito evolutivas, que não têm uma perspectiva clara, mas estão num processo contínuo, vão nos classificar ou exigir, né, um padrão, de novo, um outro padrão, agora entre os grupos sociais, né? Os grupos sociais, numa ótica menor em nível da jurisdição constitucional que falei há pouco, eles vão se relacionar no limite de códigos. Esses códigos trabalham na perspectiva do entendimento de cada grupo social. É muito simples o que acontece, por exemplo, em lugares como o Rio de Janeiro, no Brasil, onde você tem favelas habituadas ali morando urbanisticamente ao lado de grandes conceitos populacionais economicamente favorecidos, né, como é o caso dos bairros do Leblon. O Leblon é um exemplo muito claro, eu sempre dou, do lado das favelas mais caras ali. O que acontece na prática é que os conceitos, apesar de moralmente serem os mesmos, naturalmente eles são procedimentais, eles são operacionalizados, naturalmente eles são evoluídos a partir da prática ou de ERNA, mas funcionalmente eles têm uma existência e uma aplicação absolutamente diferente, tanto na convivência com o Estado, como o Estado os entende e aplica o seu poder em face de ambos, apesar de próximos, são dois conceitos sociais próximos, e, finalmente, tanto do ponto de vista da busca da igualdade, porque há necessidade de uma harmonização desses valores, ao mesmo tempo que há necessidade do reconhecimento das diferenças. A diferença entre a diferença funcional, e isto que talvez eu disse antes, não repeti, mas vou repetir agora, Niklas Luhmann é talvez o mais conhecido em termos da ideia de funcionalidade versus diferença, e, do outro lado, a ideia de igualdade material versus igualdade formal, que é o que o nosso ordenamento pede. O problema é que, para manter-se
as diferenças necessárias em nome do respeito às não antinomias, ou melhor, às antinomias de tratamento necessárias. Do outro lado, versus a linha limítrofe, né, funcional de diferenciação, onde o Luhmann coloca a necessidade de que isso fique claro, sob pena de um bloqueio, né, institucional, apesar do regulamento estar funcionando, do ordenamento estar em vigor. Bem, eu não vou longe, para terminar, só dando este exemplo, que é um exemplo que aconteceu também no Rio de Janeiro, recentemente, com um ex-presidente da República e constitucionalista, Michel Temer, consagrado no Brasil, onde ele, presidente ainda da República, teve que discutir o que fazer entre o Estado, não sei de sítio, que não é de guerra, mas um Estado de extralegalidade, e teve que intervir no Morro com força federal, sem necessidade, aí é uma discussão que chegou a tal da Força Especial Brasileira, para aqueles que não são brasileiros, foi uma logística criada em nível constitucional, mas altamente discutível, porque é um estado de extralegalidade, com uso de forças armadas, mas com a proteção gerencial do ato pela Polícia Civil. Isso gerou inúmeras discussões e polêmicas em nível federativo, porque, na verdade, não deixa de ser uma intervenção federal e uma interrupção no Estado Democrático de Direito pleno, porque, vejam, senhores, eu vou terminar com esse exemplo. Imaginem forças especiais militares com tanques, né, de guerra entrando em plena situação civil de normalidade, porque, em tese, a normalidade existia. Então, eu digo isso para apontar que o segundo texto ele tem essa preocupação e discussão destes limites. Muito obrigado. Obrigado, doutor Federico. Excelentes ponderações. A invocação aí da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann é perfeita para a exposição temática do que foi abordado. Parabéns pela temática. Não tenho tempo para fazer maiores ponderações, dado o avanço do tema. Já chamo o próximo painelista, Dr. Rodrigo Riso Vasques, da Universidade de Buenos Aires. Vai expor sobre o tema a integração da tecnologia no direito penal, impactos, novos desafios dos direitos humanos e o futuro da justiça criminal. Doutor Rodrigo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo 10 bem? minutos com a palavra, doutor. Perfeito. O nosso tema meu nome é Rodrigo Riso, sou advogado aqui no estado de Goiás, estou doutorando atualmente pela Universidade, em Ciências Jurídicas pela Universidade do Museu Social Argentino em Buenos Aires. Bom, o nosso tema é, sem dúvida, cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? A integração da tecnologia no direito penal. Um avanço de ferramentas como a inteligência artificial, a Big Data, a vigilância digital, nosso sistema de justiça criminal vem passando por grandes transformações, sem dúvida, né? No entanto, esses avanços trazem, por óbvio, não apenas benefícios, mas também desafios importantes, né? Especialmente no que se refere à proteção dos direitos humanos. Daí levanta-se questões sérias, né? Como, por exemplo, como é que essa tecnologia está sendo aplicada no direito penal, né? Elas hoje, essas novas tecnologias, já fazem parte das investigações criminais e da segurança pública, enfim. E eu listo como as principais aplicações a inteligência artificial, a Big Data, né, que são utilizadas para prever crimes, identificar suspeitos, né, com base em padrões de comportamento, né? Os sistemas de análises preditivas que já são usados em diversos países, a exemplo dos Estados Unidos, né, que ajudam a polícia a direcionar suas ações, a vigilância digital e o reconhecimento facial, né? Câmeras e sistemas biométricos, né, que permitem a identificação de pessoas em tempo real, o que auxilia na prevenção de crimes e na captura de foragidos, etc., né? A forense digital, que coleta e analisa evidências eletrônicas, como mensagens, e-mails, registro de localização, análise em dispositivos eletrônicos, enfim.
para a investigação de crimes digitais e outros delitos, né? Geralmente ocorre em relação a crimes computacionais, a questão da forense digital. E essas ferramentas, sem dúvida, elas aumentam a eficiência das investigações, também reduzem o tempo de resposta das autoridades, para as autoridades, né? Daí a gente se pergunta, isso acontece sem consequências negativas? Eu tenho comigo que não, que a privacidade e a proteção de dados, toda aquela coleta massiva de informações, ela pode levar a abusos por parte do Estado, né? Comprometendo a liberdade dos cidadãos. Aqui no Brasil, por exemplo, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tenta impor limites, mas ainda há lacunas, né? Há lacunas na regulamentação do uso dessas ferramentas no direito penal. Os sistemas de inteligência artificial, por exemplo, muito em voga hoje em dia, eles podem produzir preconceitos sociais, forçando aí desigualdades sociais, enfim. E estudos mostram que o reconhecimento facial, por exemplo, eles têm uma taxa de erro considerável. E elas são maiores para as pessoas negras e para as mulheres também, que obviamente pode levar aí a abordagens injustas, né? A questão da transparência e do controle. Muitos algoritmos usados no direito penal funcionam como caixas pretas, ou seja, não se sabe exatamente como chegam a essas conclusões, né? O que compromete muito, né? Nossos pilares fundamentais da justiça penal, que é o direito ao contraditório, né? A ampla defesa. E como os outros países, né, estão lidando com esse tema, né? A gente sabe que diferentes países adotam aí várias abordagens, né? Abordagens variadas para integrar a tecnologia ao direito penal. Nos Estados Unidos, como eu disse, o policiamento preditivo, né? Aquela análise de algoritmos que permite antecipar, prever e responder a crimes futuros, ele é muito usado, ele é amplamente usado, mas sofre críticas por perpetuar assim a discriminação racial, né? No Reino Unido, por exemplo, também o reconhecimento facial já foi considerado ilegal em algumas situações, exatamente por violar os princípios da privacidade. Aqui, do nosso lado, na Argentina, a Argentina ela tenta equilibrar a questão da segurança pública e a proteção de dados pessoais, né? Impondo limites ali para o uso da Big Data, da inteligência artificial nessas investigações. Esses exemplos mostram que, apesar dos avanços tecnológicos, há um debate global, né, sobre a necessidade de regulamentações mais rígidas, né? Então, a gente chega a uma conclusão seguinte: como então a gente pode garantir uma tecnologia ética, justa no direito penal? E eu tenho comigo que deve ser seguido algumas diretrizes, sem dúvidas, como uma regulamentação muito clara, com criação de leis que realmente estabeleçam limites para o uso dessa inteligência artificial, a própria vigilância digital. É uma questão que eu tenho comigo que tem que estar bastante presente. A transparência e a fiscalização para garantir que esses algoritmos, né, utilizados sejam realmente auditáveis e que seus critérios sejam conhecidos, não sejam aquela verdadeira caixa preta, como eu havia dito. E a proteção de dados à privacidade, o que a gente deveríamos fortalecer ainda mais as leis, como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, para evitar exatamente esses abusos na coleta de informações pessoais. E também o combate à discriminação algorítmica que ocorre, né? Desenvolver uma inteligência artificial mais justa, mais imparcial, né? Para garantir exatamente esses impactos que possam ser constantes e que esses impactos possam ser constantemente monitorados, né? Então, podemos concluir do meu tema da seguinte forma, que esse avanço tecnológico no direito penal ele é inevitável e pode, sim, trazer grandes benefícios para a justiça criminal. Mas, no entanto, sem regras claras, sem um controle rigoroso,
essas ferramentas podem, sem dúvida, ameaçar os direitos fundamentais. Elas podem perpetuar desigualdades e comprometer a privacidade dos cidadãos. Então, o desafio, então, nosso desafio maior, sem dúvidas, é encontrar um bom equilíbrio entre toda essa inovação e o respeito ao precioso direito de todos, os direitos humanos. Então, professor doutor Fabiano, colegas, concluo aqui a minha fala. Meu muito obrigado a todos. Parabéns, doutor Rodrigo, pela apresentação. Tema também muito instigante. Eu tenho predileção pelos temas. Minhas áreas de investigações são novas tecnologias aplicáveis ao direito, mas raramente a gente vê pesquisas envolvendo o campo, a seara penal. O tema é interdisciplinar, ele traz aí questionamentos muito importantes, né? Sociedade informacional, sociedade de vigilância, próprio Big Brother, né, de George Orwell, em 1984, vai trazer sobre isso, e o campo da reflexão da regulamentação sempre. O que ocorre é que, dada a disrupção tecnológica, a gente sempre tem a inserção desses aparatos tecnológicos sem qualquer aviso, sem qualquer disciplinamento, vão sendo testados e, a partir daí, se desemboca no Poder Judiciário para regulamentar. E só para instigar no campo penal, como o senhor disse, o que me chama muita atenção sobre as tecnologias preditivas para evitar o cometimento de crimes, vai envolver justamente a discussão que a gente aprende lá nos bancos da faculdade, as primeiras aulas sobre o iter criminis, cogitação ou atos preparatórios, e até que ponto isso vai envolver, né, a deflagração de eventual ação penal e como vai se resolver isso. Tá? Mas parabéns pela temática, bem instigante. Dando sequência, doutoras Olívia de Carvalho, Verônica Vicente e Sônia Galinha, da Universidade Portucalense, Portugal. Estão presentes? Sim. Ótimo, vou fazer a chamada do trabalho. Ao direito à inclusão, da lei à prática, percepções dos professores, o impacto da implementação do Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho, num projeto piloto na região autônoma dos Açores. É isso? A partir de agora, o trio tem 10 minutos para apresentação. Sim, muito bem. Muito obrigada pela oportunidade de partilhar o nosso conhecimento e a nossa investigação. Não sei se o som está a chegar bem. Sim, som e a imagem. O Muito trabalho bem. está sendo projetado. Então, muito obrigada por esta oportunidade e queria cumprimentar os colegas do painel, cumprimentar o moderador, o professor Fabiano, as minhas colegas deste projeto de investigação, deste estudo, a Verónica e a Sónia Galinha. A Sónia aqui presente, boa tarde. Boa A tarde. colega que se encontra eu no Porto e a colega Sónia Galinha em Lisboa. É isto que permitem, enfim, estes novos meios. Então, íamos apresentar este nosso estudo que tem como tema inclusão da lei à prática, percepções dos professores. Neste caso, dos professores da região autónoma dos Açores. Foi um projeto realizado no âmbito de um curso de mestrado em Educação Especial, sob a minha orientação e também com a colaboração da colega Sónia Galinha. O projeto está desta forma dividido, portanto tem uma introdução, um enquadramento com a fundamentação, os objetivos, o método, os resultados e as conclusões. É desta forma que iremos apresentar então o nosso trabalho. Eu começava por, se houver condições sonoras, pedir à colega Sónia Galinha que falasse um pouquinho sobre a justificação deste tema da educação inclusiva, pedir-lhe então esta colaboração aqui neste âmbito. Muito obrigada, Lívia. Boa tarde a todos, a assistência do Congresso, e dar também os parabéns pela iniciativa e pela temática, que a nós nos diz bastante. Por um lado, luta pelos direitos humanos e, concretamente, pelo contexto socioeducativo onde trabalhamos também, esta ligação jurídica àquilo que são os direitos das crianças. Conforme a minha colega líder de equipa deste estudo justificou, Lívia, de facto, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nortearam aqui estes movimentos internacionais. É um estudo que
que se debruça sobre a inclusão no seu sentido maior, concretamente numa amostra onde os dados foram recolhidos na região autónoma dos Açores, que é um arquipélago português. Portanto, em Portugal, relativamente recente, em 2018, portanto, um bocadinho antes do Covid, foi produzida uma legislação que reflete os princípios da inclusão. Foi muito importante por aquilo que é a luta dos direitos da criança, nomeadamente o direito à educação, e que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, que é a educação de qualidade. Portanto, foi o objetivo deste estudo e justificou esta partida para o terreno, então essa legislação produzida e que nos permitiu obter dados significativos. Convém também juntar, portanto, tudo aquilo que é otimizar o sucesso da educação inclusiva, ou seja, que temos cada vez mais o processo de apoio à diversidade, quer nas escolas, quer em todas as instituições e organizações ao longo da vida dos sujeitos e concretamente nas primeiras idades e idades escolares sobre as quais nos debruçamos. Vimos em primeira linha, e foi muito importante para nós, perceber as percepções dos professores face à inclusão e o contributo para a definição de estratégias de promoção da educação inclusiva. Então, aqui há alguns termos que, a nível daquilo que é o direito dos cidadãos, nomeadamente os direitos das crianças, aquilo que é o acesso à escola e o acesso a todo o apoio ao trabalho educativo, dentro da diversidade de cada caso e daquilo que é a percepção dos professores. Vou só dizer mais 3 ou 4 coisas, depois a Olívia expõe a metodologia do trabalho, mas efetivamente o caminho para a inclusão foi através de algumas palavras-chave para nós delimitado e organizado ao nível daquilo que seria depois o seu oposto, a exclusão, a segregação, a integração, e com vista a depois daquilo que seria otimizar o processo inclusivo, já no sentido positivo. Viajámos por aquilo que era, portanto, a legislação é relativamente recente, é mais recente, mas viajámos ao nível da análise documental, as referências bibliográficas daquilo que é o percurso, a timeline da inclusão em Portugal e, concretamente, a RAA, a Região Autónoma dos Açores, que é um arquipélago português, tal qual, conforme temos o arquipélago da Madeira. E ultrapassar os desafios da implementação, ou seja, quais as dificuldades nesta problemática no terreno e o que é que nós podemos fazer para devolver às crianças esse direito. Portanto, o que é que juridicamente existe e depois qual é o nosso papel educativo para fornecer esse direito à inclusão. Foi para nós importante os inquéritos aplicados aos professores, nomeadamente sociodemográfico, perfil do professor de educação inclusiva, percepções, e agora agradeço à Olívia, dividimos em partes, desenvolva aqui o trabalho terreno. Muito obrigada por esta partilha e até já. Obrigada, Sónia. Vamos então dar continuidade aqui à apresentação do nosso trabalho. O objetivo geral prendeu-se com a perceber as percepções dos docentes relativamente à inclusão. Portanto, criamos aqui dois grupos. Um grupo experimental que aplica a atual legislação, o Decreto-Lei 54 de 2018, e a anterior legislação ainda em vigor na região autónoma dos Açores, e fomos tentar estabelecer aqui uma relação entre as percepções dos docentes, verificar os fatores, o género, a experiência, o tempo de serviço, as habilitações literárias e o nível de ensino lecionado, até em que medida é que estas variáveis de ordem sociodemográfica contribuíam para uma maior inclusão, uma maior percepção da inclusão. E então, como método, nós aplicamos, como já referiu a colega Sónia, nós aplicamos este questionário, um inquérito de questionário, traduzido e adaptado do UNESCO em 2002 e que faz parte de um manual de apoio à prática que apoia a aplicação do Decreto-Lei da Inclusão 54 de 2018. Então, vamos prosseguindo. Participantes, nós tivemos
134 professores da região autónoma da Madeira, incluídos nestes dois grupos da atual legislação em processo experimental e da legislação anterior. Verificamos aqui, vamos ver alguns dados de ordem sociodemográfica para caracterizar este grupo e verificamos que de facto, este quadro é composto mais pelo género feminino, percebemos que são 77, nada de novo, 77,6, uma maior percentagem de participantes, professores do género feminino, e verificamos também que, relativamente à experiência, temos que os professores com mais idade são em maior. Vamos continuar a apresentar alguns resultados que consideramos interessantes. Quase todos, 71%, têm a licenciatura, o que é muito importante, em ambos os grupos. E, entretanto, este trabalho será publicado e teremos a oportunidade de ver em maior pormenor. Eu vou tentar apresentar a maior informação possível, sobretudo para chamar a atenção para, posteriormente, a leitura do nosso trabalho, que será, então, espero que seja, presumo que seja neste âmbito. Verificamos então aqui a formação específica em educação especial e um grande déficit neste fator, que acaba por ser muito importante e ter um grande impacto depois nas práticas e nas percepções, acaba por ter um enorme impacto a formação específica em educação inclusiva. Vamos prosseguir com os nossos dados e, então, através do nosso estudo, quando vamos tentar perceber, passando a redundância, a percepção dos professores nas 3 dimensões apresentadas no questionário, verificamos que é positiva e que a correlação mais elevada que nós estabelecemos, várias correlações, mas a mais elevada prende-se com implementar políticas inclusivas e promover práticas inclusivas, o que não deixa de ser muito interessante a implementação estar correlacionada com a promoção. E será um aspecto muito importante neste âmbito. Também verificamos que não há diferenças significativas nas percepções dos professores em função do género, embora, como verificamos anteriormente, o género feminino se encontra em predominância, mas não encontramos aqui qualquer correlação, qualquer diferença significativa entre estas duas variáveis. A percepção da implementação das políticas inclusivas é significativamente mais elevada nos professores com mais tempo de serviço. Este dado é muito curioso e pode levar-nos, enfim, a concluir que a experiência é um fator muito importante para esta percepção da educação inclusiva. Mais resultados. Não encontramos diferenças significativas nas percepções dos professores em função das suas habilitações literárias, isto é, professores com o nível de licenciatura ou com o nível de mestrado ou o nível inferior, não encontramos diferenças significativas. Também não encontramos ao nível das percepções dos professores em função do nível de ensino. Os diferentes níveis de ensino em que nós aplicamos este questionário, não verificamos diferenças significativas na percepção dos professores. Já na formação específica, na área de educação inclusiva, é significativamente mais elevada nos professores com a formação específica nesta área, não formação pós-graduada noutras áreas, mas nesta área encontramos mais resultados interessantes.
a percepção da criação de culturas é significativamente mais elevada nos professores que lecionam no atual modelo. O que é que isto nos pode levar a concluir? Será que estes professores enquadrados na atual legislação que promove a educação inclusiva e que obriga, enfim, ao cumprimento da lei 54, que criará então aqui uma cultura mais inclusiva, então podemos concluir que a atual legislação contribuiu para a percepção de criação de culturas inclusivas, já que verificamos esta diferença entre a anterior e atual legislação. Eu penso que estou a esgotar o tempo. Vou tentar ser o mais rápido possível e vamos apresentar aqui assim alguns resultados interessantes, que no fundo resumem todos aqueles anteriores, já apresentados, mas aqui o mais relevante será esse já referido dos professores com mais experiência. Será que a experiência contribui então para uma maior percepção e uma maior prática da inclusão? E estamos quase a concluir, então, e concluímos então que, mais do que pela influência da legislação nas percepções dos docentes, inferimos que o resultado esteja associado, de facto, ao nível de formação em educação inclusiva e também na experiência acumulada. E concluímos, entretanto, com algumas sugestões e recomendações. Uma das recomendações será repensar os programas de formação. Então, este projeto piloto poderá servir para aplicação a toda a região autónoma dos Açores, que é composta por várias ilhas, e que eu, desde já, então, aproveito para convidar a visitarem, que são ilhas todas elas muito bonitas, apostar então na formação dos professores, incluir nos programas de formação, mesmo inicial, incluir a educação inclusiva. O tema Professora, eu vou precisar pedir para que a senhora encerre, que nós já estamos delongando pelo tempo. Estamos a terminar. E, portanto, outro dos resultados interessantes seria aplicar este instrumento a outros contextos da região autónoma dos Açores, para tentar perceber se os resultados se verificam noutros contextos para além deste, no qual foi realizado este estudo. Então, muito obrigada pela atenção e ficamos disponíveis, eu e a colega Sónia Galinha, para qualquer questão que nos queiram colocar aqui no chat, ou então enviarem-nos através de e-mail as questões que quiserem colocar, ou contributos para outros estudos a realizar. Agradecemos, Obrigada. doutora Olívia e doutora Verônica e Sônia. Parabéns pela pesquisa. Dado o tempo, não consigo fazer comentários extensos, mas parabéns pela temática, o direito à educação como direito fundamental, extremamente importante, especialmente pelo período pós-pandêmico, tivemos grandes evasões, dificuldades aí de acesso e inclusão educacional. Então, parabéns pelo trabalho. Vou pedir para encerrar a tela, quem está compartilhando, e desde já chamo Ana Elizabeth Lapa e Maria Feltrin Alves, da Universidade Católica de São Paulo, com a temática perfis pessoais em redes sociais e a intransmissibilidade hereditária, a defesa dos direitos humanos e dos direitos da personalidade. A partir de agora, vocês têm 10 minutos estritamente com a palavra. Obrigada, professor Dr. Fabiano Fernando da Silva e demais colegas aqui pela oportunidade de apresentarmos este tema. Professora Ana Elizabeth não pôde estar presente, mas aqui faço, então, a representação dessa nossa proposta de estudo. E só uma correção, se me permite, professor Fabiano, saiu no programa que representamos a PUC de São Paulo, mas embora nós duas tenhamos conclusão de mestrado pela PUC, representamos a Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Ah, perfeito. Tá? Vou fazer a correção. Obrigado. Só para ficar no registro dos anais aqui do Congresso. Obrigada. Perfeito. Esse tema nos é muito atual, né? Então, são situações que começam a aparecer cotidianamente na atuação jurisdicional, começam a aparecer como consultoria, mas que, sobretudo, traduzem aí a necessidade de tutela, de observação de direitos que são fundamentais. Se, por um lado, temos o direito de preservação dos indivíduos, sobretudo depois da morte, como um direito personalíssimo e humano, temos também a necessidade de proteção patrimonial. Então, da produção, né, daquilo que se torna de bem passível de sucessão, para que haja aí uma proteção hereditária. Então, esse direito à herança tem igualmente uma tutela constitucional de direito fundamental. A questão começa a ficar mais complicada a partir do momento em que observamos esse tipo de relação jurídica que se implementa com as redes sociais. Então, a que ponto, a que medida os perfis sociais, os perfis individuais de pessoas naturais, de pessoas jurídicas, se constituem ativos, se constituem espécies de bens que seriam passíveis de sucessão ou de ordem hereditária mesmo, de constituir herança. E essa é uma questão que o direito começa a voltar olhos por uma necessidade normativa. No Brasil, não existe norma vigente ainda. Nós temos norma específica, né? Eu digo, nós temos normas que são gerais. Então, Lei Geral de Proteção de Dados, um pouco o Marco Civil da Internet, as regras gerais de proteção de direito da personalidade, de direitos humanos, e temos um projeto de lei para alteração do Código Civil, né, para essa atualização do Código Civil, que contempla também essa ideia de ativos digitais. Esses ativos digitais, eles podem ser considerados, mas não se limitam a documentos digitais, escritos, áudios, vídeos, outros documentos que ficam em circulação aí por aplicações, por hardware, que estejam em nuvem, e que podem, sim, constituir uma espécie de patrimônio da pessoa falecida, né? Quando ela falece, teria a possibilidade de transmissão. Até porque a legislação permite que a transmissão de herança se dê por bens materiais e por bens imateriais. E estes bens, os ativos digitais, então, restariam classificados na condição de bens jurídicos imateriais digitais. Começa, então, uma necessidade de definição do que é bem para fins de patrimônio, para fins de partilha. O professor Silvio de Salvo Venosa, ele faz uma classificação de acordo com a utilidade para o seu titular. Então, a utilidade pode ser econômica ou não, que vai distinguir aquilo que é bem passível de partilha e de sucessão de coisas, né? Ou pode ser uma utilidade que se dê não econômica, que tem uma relevância social ou jurídica. Bom, ficamos aí numa situação ainda, por esse conceito mais tradicional e mais clássico, de não conseguirmos, de fato, contextualizar o que são esses patrimônios digitais no momento da transmissibilidade. Surge, então, a ideia de classificação e de observação desses ativos digitais numa natureza híbrida. E essa natureza híbrida, ela decorre dessa utilidade que se dá de fato, né? Então, o quanto aquela propriedade digital, pessoal ou empresarial, tem valor monetário, como ela é utilizada pelo titular, se aquilo faz parte de um acervo pessoal que tem uma proteção de direitos da personalidade, tanto da pessoa como de terceiros. Então, é a situação de se imaginar trocas de mensagens numa rede social, né, qualquer que seja a rede social. Não há ali só a preservação do direito de personalidade do falecido, mas dos terceiros que ali interagiram. A situação jurídica começa a ficar mais complexa, né? Essa dinâmica social de sociedade da informação, a vinculação a redes sociais, cada vez mais uma utilização das redes sociais,
para finalidade pessoal e para uma finalidade mercantil, de monetização, surge com força e determina essa necessidade de solução, de regulamentação ou pelas normas que nós já temos. Bom, e aí também é importante diferenciarmos o que é sucessão do que é herança, né, direito de partilha. A sucessão, ela é um dos elementos que consta na proteção dos direitos da personalidade, no sentido de que aos sucessores do falecido corresponde o dever de preservação dos direitos da personalidade do falecido. É da preservação do falecido. Então, pela utilização indevida, pelo desvirtuamento de dados que não são autorizados de compartilhamento, mas isto não caracteriza o direito de apropriação dessas características da personalidade da pessoa falecida. Por outro lado, há os ativos digitais, as contas de Instagram monetizadas, aquelas que têm publicidade, aquelas que retornam em fontes de negócio, que funcionam como vitrines de empresas. Estas, sim, se poderia haver, né, além da sucessão, um conteúdo patrimonial que seria partilhável, presente e de direito de herança dos herdeiros aí, dos sucessores no sentido patrimonial. Pois bem, algumas plataformas, Instagram, o Facebook, já têm em suas regras a previsão de que o próprio titular das contas possa indicar quem pode ali encerrar a sua conta ou transformá-la numa espécie de memorial quando do falecimento. É uma declaração antecipada de vontade feita dentro de cada um desses servidores. É possível também que essa declaração antecipada de vontade seja feita por testamento, por um codicilo, né, por um documento formal que vai indicar a destinação dessas contas. Este ainda não parece ser o momento em que a maioria das pessoas se enquadra. Pode ser que no futuro, e isso vamos experimentar aí com o estudo e com a verificação das novas relações que vão se colocando, pode ser que no futuro esse item fique mais importante, fique mais comum entre as pessoas. Testamento, em geral, não é uma cultura, pelo menos não cultura brasileira de ser feita, e traz, então, uma certa impressão de não necessidade, principalmente para as redes sociais. Mas isso resolve muito. Quando se tratam de redes empresariais, a disposição prévia da destinação fica mais evidente e mais necessária, me parece. E diante desta situação, então, há que se fazer essa diferença. As contas, os perfis, todo aquele conteúdo de direito pessoal, né, de direito da personalidade, imagem, voz, as conversas, tudo isso que diz respeito à identidade, aos aspectos mais privados do indivíduo e de terceiros, devem ser respeitados e devem ser protegidos. Quiçá, nem devem ser acessados efetivamente pelos sucessores, apenas protegidos. Existem algumas discussões judiciais no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, há algumas relevantes, tratando do direito de acesso aos registros na Apple. Quando a pessoa falecida ali precisa, pai, mãe, filhos, cônjuges, precisam acessar o Apple ID da pessoa para poder utilizar o aparelho de celular, telemóvel da pessoa. E isso só é concedido, de fato, mediante a ordem judicial, que já tem ponderado que pode ser uma invasão aí aos aspectos da intimidade, da privacidade do falecido. De todo, outras espécies de ativos, livros, arquivos de áudio, se tiverem em cadastramento de nuvem ou se tiverem no meio de arquivamento por arquivo único, ou fotos, registros que não tenham ofensa a direitos da personalidade de terceiros, podem ser objeto de partilha, bem como aquelas contas que possuem monetização, cadastramento em
plataformas de pagamento, PayPal, né, essas outras formas de pagamento, e aquelas que são utilizadas como instrumento de negócio. Para essa, sim, se houver um valor patrimonial efetivamente envolvido, este valor patrimonial é passível de transmissão por partilha, por herança, e poderá, então, se diferenciar das outras espécies. Esse é um tema que nos instigou bastante, e que nos parece será um tema que vai ficar muito em discussão nos próximos anos. Esperamos que tenhamos a oportunidade aí de permanecer a discussão e permanecer os estudos e a pesquisa. Obrigada. Parabéns, doutora Maíra. É com pesar que o professor tem que anunciar que o painel precisa ser encerrado, que já estamos no limite. O professor seria o último a apresentar, mas o professor vai deixar em stand-by esse trabalho para um próximo evento. Tá? Falaria sobre assinatura eletrônica nos contratos de empréstimo consignado, quanto isso tem impactado o judiciário com possibilidade de fraudes ou não, mas o professor cede esse espaço justamente para que a gente não invada o painel seguinte. Tá? Mas preciso dizer, o seu trabalho é extremamente rico, extremamente atual, em questões que muitos artistas americanos já estão considerando nos seus testamentos, a possibilidade de que não sejam transformados em hologramas, que sejam refeitos por inteligência artificial e outras situações. Isso está sempre muito em voga. Os passivos digitais, as moedas digitais, tudo aquilo que liga o ser humano, mas que, como a senhora bem disse, é bem imaterial. Fica aqui, né, o parabéns a todos os painelistas do grupo, trabalhos extremamente instigantes. O painel, a oportunidade para apresentar, é logo que 10 minutos não temos condições de apresentar todas as vertentes do trabalho, quão rico isso representa, mas é uma oportunidade para que a gente dialogue e invista no desenvolvimento da ciência jurídica. Tá? Parabéns a todos os senhores pelas apresentações e espero vê-los em outros painéis. Até mais, estou encerrando para passar o bastão para o próximo colega. Até mais, pessoal.